Sejam todos bem-vindos ao Diálogo Espírita de hoje, 30 de abril de 2016. Antigamente, o catolicismo afirmava que fora da igreja não há salvação. Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, optou pela frase ou pela expressão fora da caridade não há salvação. E hoje, até pela ênfase que o próprio Kardec deu ao tema, nós poderíamos adaptar e dizer que fora da educação não há salvação. Esse é o nosso tema livre de hoje. Na sequência, nós temos o Espiritismo Responde, que vai falar sobre experiências fora do corpo. E para encerrar, o estranho caso de uma menina americana que aos 7 anos, aos 5 anos, fala vários idiomas, discorre sobre astronomia, faz cálculos matemáticos. Como o Espiritismo explica isto? Saiba a partir de agora no Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, nós vamos tratar de uma máxima dentro da doutrina espírita, mas adaptada. Não que aquela esteja invalidada, muito pelo contrário, continua atualíssima. Porém, nós podemos depreender a partir dela algumas outras noções importantes para nós espíritas, para as pessoas em geral. A Rose e o Gilberto aqui me acompanham e nós vamos falar hoje então sobre começando pela expressão de Kardec, né? Fora da caridade não há salvação, que foi uma reação do codificador da doutrina espírita aos críticos da sua época, especialmente do clero, que alegavam, faziam, enfim, uma série de críticas ao espiritismo. E Kardec quis mostrar com isso que a caridade era universal e era mais importante do que os sectarismos, né? Pretender que a igreja de um salva, a outra não, que o Deus de um é mais importante do que o outro, se é que poderia existir mais de um Deus. Mas na realidade, Rose e Gilberto, aliás, isso aí, infelizmente, ainda hoje existe, né? Nessa situação de as pessoas, muitas, achar que a sua religião é a boa, é a única que salva, e o seu Deus como se existisse mais de um. Bom, mas nós temos um carinho especial, uma atenção especial dentro da doutrina espírita, dentro dos centros espíritas, em relação à importância da educação, né? Porque é um processo contínuo, durante as várias reencarnações. Ela não começa no berço, mas é secundada, é ajudada bastante pelo que vem no berço, né? Com uma correção, nós vamos chegar depois lá na frente com uma expressão popular aí que diz respeito, indica bem isso aí. Mas então nós pais, educadores, através dos exemplos individuais, né, as autoridades da área deveriam se preocupar e como é que nós vemos essa situação. A gente lembra aqui que Kardec foi pedagogo, né, trabalhou profissionalmente com isso antes, inclusive, de conhecer o Espiritismo. Foi discípulo de Pestalozzi na Suíça. Então ele dava essa ênfase na educação e entendendo que era um instrumento fundamental de transformação social. Então, para vocês entrarem na jogada aqui, como eu gostaria que fosse, a gente lembra a questão 685 do Livro dos Espíritos, temos citado aqui com certa frequência, né? Quando os Espíritos dizem a Kardec o seguinte: não a educação que deveria ser ministrada, enfatizada, não a educação intelectual, mas a moral. E não a moral apenas pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar o caráter, a que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Essa frase é lapidar, contém um conhecimento assim maravilhoso, e é por isso que eu quero segmentá-la. Coloco para a Rosa aqui. Então, educação intelectual e não a moral. Por quê? Educação moral e não intelectual. O fora da caridade não há salvação como ponto de partida e o fora da educação não há salvação que você estava colocando, né, de início,
Na verdade, para nós, né, espíritas, significam a mesma coisa. A caridade material ela é necessária para a emergência, mas a educação ela acende a luz na alma e torna a miséria, mesmo moral, distante. Por que a educação do caráter, a educação moral é tão importante? Porque nós sabemos que as misérias humanas são causadas por nossas dificuldades morais, pelas nossas dificuldades de aprendizagem, pela nossa necessidade ainda do mecanismo da dor e do sofrimento para aprendermos a respeitar as necessidades alheias. Uma vez que tenhamos a educação do caráter, que aprendamos a vencer o egoísmo e o orgulho, essa miséria, as outras necessidades não serão mais necessárias na Terra como instrumento pedagógico. Porque o bem, né, voltado para a necessidade de todos, para atendimento geral, ele se faz presente quando as pessoas se preocupam não apenas consigo mesmas, mas estendem o seu olhar para os outros. A educação no caráter, então, visa a formar as qualidades da alma imortal e permanecem conosco e tornam a própria vida na Terra muito melhor. Por isso, ela está muito acima da instrução ou do socorro emergencial. Gilberto, seguindo ainda nessa frase, ele coloca ali, não a educação, né, não a moral, ele diz, mas não a moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar o caráter. E aí? Olá, Wilson, Rose, prezados amigos. Eu acho que é muito difícil, infelizmente. Nós enfocamos muito no programa anterior sobre a nossa atualidade atual hoje, não vamos repetir nada disso, mas me parece que às vezes essa instrução intelectual que alguns espíritos têm, não a sabem colocar em prática, né, e desvirtuam completamente a teoria da prática. Sabem exatamente a teoria, mas na prática não a colocam como deveria ser por interesses outros, né? Então esquecem que a educação ela tem que prevalecer sobre a instrução em determinadas situações. E me permita fazer um comentário rápido. Eu ouvi hoje um comentário de um político quando ele dizia exatamente isso. Eu acho que é pertinente. Nossos filhos estão nos assistindo agora. Que instrução nós demos a eles? Que educação nós demos a eles? Separando as coisas. Que eles vejam, então, a educação que nós demos. Quer dizer, então me parece que ser uma pessoa que tem um intelecto muito grande, mas sabe também a educação que deu aos seus filhos e o que ele quer passar a quem esteja assistindo ou vendo, né? Eu entendo também assim, Gilberto Rose, que o educador, ele fala ali que é a arte, e eu acho poético até essa colocação. Então o educador tem que ser um artista. Se é uma arte para exercer bem a educação, pais, professores, pedagogos, eles têm que ser artista, ter talento ou desenvolver qualidade, porque o talento geralmente é uma coisa inata, mas então desenvolver qualidades para podar as más tendências trazidas de vidas passadas, imunizar contra as possíveis más influências desta encarnação, do ambiente e agora, e fazer aflorar as virtudes, aproveitando o máximo das condições positivas, né, ambientais, se houver. Eu entendo dessa maneira. De que forma, né, se pode fazer isso? Só completando. Não é possível você educar alguém se você não se educou. Exatamente. Então é pelo exemplo. Aí transfere ao trem, né? O grande problema hoje nosso, nós já falamos aí em programas anteriores, que os pais não sabem educar os filhos porque eles são mal educados. Simplesmente, eles já vem de gerações. Isso não é problema desse pai, dessa mãe. Vem de tempo. Não que nós sejamos saudosistas do tempo da nossa infância, dos nossos avós. Muita coisa mudou para melhor, mas também tem muita coisa que piorou da maneira do trato, da permissividade que se dá hoje às crianças, ao jovem. Aí depois, quando ele se torna adulto, é quase um caso perdido, fica muito difícil. Então, os espíritos ali, eles ainda falam o seguinte, na sequência: quando esta arte, Rose, for conhecida, cumprida e praticada, até o Gilberto falou ali, muitas vezes se sabe na teoria, inclusive os valores cristãos. Aquilo fala também, cristão de fachada, né? Ele é religioso, ele acredita em Deus, mas o procedimento dele não se coaduna de maneira nenhuma com o que ele fala. Ele fala de uma coisa e age de outra. Como é que se educa, não é? Na convivência.
Qual é o bem mais precioso que nós temos hoje na nossa vida corrida, né? O tempo. Se nós não dedicamos o melhor do nosso tempo aos nossos filhos, aos nossos netos, aqueles que convivem conosco, como é que nós podemos educá-los? Se nós não nos esforçamos para adotar, apesar das nossas falhas, o melhor padrão de conduta que nos é possível, como é que nós vamos servir de exemplo e vamos poder dialogar, orientar alguém? O pai que sabe do noticiário, sabe do filme, a mãe que sabe da novela, mas não sabe com quem o filho brincou durante o dia, ela não está dando o melhor para o filho, não está dando aquilo que ela tem de mais precioso, o seu tempo. E a educação só se faz na convivência, no exemplo. Mais à frente, Gilberto, eles dizem o seguinte: a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Ponto de partida, elemento real do bem-estar, garantia e segurança de todos. Educação bem entendida, então, ratificando o que foi dito até aqui, né? Não é a mera transmissão de informações. Não adianta encher a cabeça, é bom, é útil para algumas. A instrução, né? é bom, claro. É necessário, mas não é isso que vai fazer a pessoa de bem. Vai fazer uma pessoa culta, mas de valores precários muitas vezes, né? E aí eu passo para a questão 917, eles repetem de novo, olha, não a educação que faz homens instruídos, mas homens de bem, porque ela, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Aí que nós chegamos à conclusão que se não houver também um ponto de equilíbrio aí, então, entre instrução e educação, optar-se por uma delas apenas não vai ser chegar até porque Kardec fala que o conhecimento, o intelecto, o desenvolvimento intelectual deve anteceder. Para poder ter discernimento, ter o seu autoconhecimento, né? Conhecer o mundo em que vive, saber reagir a ele. Mas aí o discernimento pelo livre-arbítrio vai proporcionar que ele saiba o que é certo e o que é errado. Inclusive, vem à tona agora o que nós comentamos no programa da semana passada. Se você tiver essa instrução elevada, mas não tiver educação, vai optar por quê? Por coisas materiais, coisas efêmeras, coisas que lhe agreguem algum ganho. A instrução, ela instrumentaliza. Ela fornece instrumentos para a pessoa trabalhar o seu mundo, se posicionar. É muito importante uma boa instrução. Mas a educação, ela vai além. Ela ensina a usar esses instrumentos para o próprio bem, para o progresso, para o bem comum. A gente podia dizer que a instrução é um meio, uma ferramenta para atingir que a educação fim, direciona. Então, realmente faz o bem para o espírito. Né? Que as pessoas confundem um pouco instrução, conhecimento com educação, que são coisas completamente diferentes. E aí, Rosa, a gente passando um pouquinho mais adiante, quando se conhecer a arte, novamente eles frisam, olha, outra questão, lá na frente, eles insistem nesse aspecto de arte, porque a arte, qualquer arte, de educar o caráter. De dedicação, precisa burilar, precisa carinho, perseverança, e é isso que muitas vezes não se tem paciência, não se tem tempo hoje em dia de fazer isso com os nossos filhos e até com os alunos, né? Mas enfim, quando se conhecer a arte de manejar o caráter, como se conhece a de manejar a inteligência, olha só, pode-se endireitá-lo, as pessoas, o educando, né? Como as plantas jovens. Vocês conhecem aquele ditadinho de que é de pequenino que se torce o pepino? Mal usado antigamente, porque se usava esse adágio, não é, para castigo físico que não se admite. Sim. Mas a arte de educar o caráter, o que é isso, não é? Ela exige mais do que instrução, porque ela não é privilégio da pessoa instruída, ela está ao alcance da pessoa, às vezes, até inculta. É a possibilidade e a sensibilidade de observar e principalmente de saber quais são os valores morais de caráter que se quer desenvolver. A doutrina espírita nos diz que o egoísmo e o orgulho são o maior obstáculo para o desenvolvimento do ser humano, do ser espiritual, porque mesmo tendo os valores externos, mesmo tendo a instrução primorosa, não é? Se a pessoa usar só para o bem próprio, ela está usando para o mal, não está repartindo, não está partilhando, não está fazendo o seu mundo melhorar e crescer. Então, a arte de educar o caráter exige o quê? Atenção, dedicação, o tempo possível, a busca de aprimorar a própria qualidade.
o próprio exemplo, a própria conduta, a própria amorosidade, para que aquele exemplo luminoso contagie, e contagiando os nossos queiram seguir. E aí tem que entrar um fator importante que é realmente amar o nosso semelhante, seja ele filho ou não, né? Seja um aluno, Sem seja amor uma pessoa, não há educação, qualquer pessoa, porque toda vez que nós falamos aqui, pelo bom exemplo, nós influenciamos alguém ou somos influenciados, nós estamos então, no nosso relacionamento tem que sair com todas as pessoas. E assim a gente passa a educar também. Então é preciso amar, querer realmente o bem legítimo da pessoa, porque às vezes os pais pensam que em nome de fazer o bem para de fazê-los felizes, estão causando um grande mal. Estão comprometendo seriamente o futuro deles. Então estão, lamentavelmente, um equívoco muito grave desses educadores. Agora, para fechar, Gilberto, diz o Espírito para arrematar lá, que se faça pelo moral, tanto quanto se faz pela inteligência, e se verá que se há naturezas refratárias, há mais do que se crê, as que pedem apenas uma boa cultura para produzir bons frutos. Ou seja, não há ser humano perdido, nenhum. E a gente sabe, dentro da doutrina espírita, que até para o delinquente no presídio, a gente deve estender a mão amiga. Eu queria que você fechasse o programa. Com toda certeza. Eu só quero repetir aqui, com a permissão da Rosa, que ela foi muito inteligente quando ela falou o seguinte: para você ser educado, não precisa ser instruído. Então, se você quiser, você consegue sim colocar em prática, né, a instrução que você tem com educação. E as coisas se fecham, se complementam. É a educação dos sentimentos. Você educar os sentimentos, verdade, que não precisa de letras, de livros, exatamente, como os espíritos falam, não é educação dos livros. De títulos acadêmicos. Não é. Embora seja valiosa, sim, mas discutimos isso. É menor. É menor. Muito bem, esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Fica para reflexão a nossa gravíssima responsabilidade, onde quer que estejamos, como pais, como avós, como tios, como professores, e no nosso exemplo na rua, no trabalho, em qualquer lugar, nós estamos, de certa forma, educando e sendo educados pelos outros. Até! A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Caros amigos, outro dia comentamos a respeito das experiências fora do corpo e uma pessoa nos mandou os seguintes questionamentos. É perigoso fazer o desdobramento consciente? A pessoa em desdobramento astral pode vir a desencarnar? E como eu sei que estou em desdobramento astral? Então, a primeira questão, é perigoso fazer o desdobramento consciente? Claro que não. Nós fazemos isso todas as noites, só que nós não lembramos do que acontece do outro lado da vida.
mas nós fazemos isso todas as noites quando nós vamos dormir. Logo, não existe nenhum perigo. A segunda, a pessoa em desdobramento astral pode vir a desencarnar? Pelo fato de estar desdobrado, estar na experiência fora do corpo? Não. Eu vou repetir. Pelo fato dela estar na experiência fora do corpo, não. Ela poderá desencarnar se tiver chegado o momento dela. Se for a hora dela desencarnar, ela vai desencarnar. E aí tanto faz, está no corpo, está dormindo, está andando na rua, tanto faz. Qualquer ocasião ela poderá vir a desencarnar. E a terceira, como eu sei que estou em desdobramento astral? Aí esse assunto também foi muito pesquisado. E alguns pesquisadores levantaram algumas características de quando a pessoa está em desdobramento astral. Então a primeira delas, talvez a mais importante, seria a sensação de estar fora do corpo. A pessoa sabe que está fora do corpo. Ela está do lado da sua cama, ela observa o seu corpo deitado e ela se vê fora do corpo. Muitas vezes a pessoa também ela se vê acima do guarda-roupa, flutuando ali acima do guarda-roupa, olhando o seu corpo na cama embaixo. Então essa é uma das principais características, a sensação de estar fora do corpo. Sensação de balonamento. Essa é uma outra característica que a pessoa vai identificar que ela está tendo uma experiência projetiva. Ela vai deitar, então ela percebe que seu corpo começa a inchar. Ela parece que começa a flutuar, parece que vai se afundando na cama. Essa é uma outra característica. Se ela começar a prestar atenção, ficar calma, se tranquilizar, ela poderá ter um desdobramento consciente. Sons intracranianos. Essa é uma outra característica. Algumas pessoas relatam que ela começa a ouvir um som muito forte, né, na sua cabeça e de repente ela se vê fora do corpo físico. Essa próxima característica ela é muito interessante, muitas pessoas também relatam essa característica, que é a catalepsia. A pessoa está deitada, ela está vendo, ela está ouvindo, percebendo todo o ambiente, só que quando ela vai tentar falar, ela vai tentar se mexer, ela não consegue. E aí bate um desespero na pessoa. Ela fica desesperada porque ela não sabe o que está acontecendo com ela. É uma característica, ela tem que procurar manter a calma, prestar atenção na sua respiração, fazer uma prece, e aí pode acontecer duas coisas. Ou ela parte para a experiência fora do corpo, ou ela acaba acordando. Mas a catalepsia é uma característica muito marcante nesse tipo de experiência. O raciocínio lógico, a pessoa passa a pensar de uma forma diferente, pensar mais logicamente, o raciocínio é mais ativo, a mente fica mais ativa. Repercussão é uma outra característica, normalmente acontece na volta. A pessoa está dormindo e de repente ela acorda como se ela desse um pulo na cama. Ela assusta, acorda assustada, dando um pulo na cama. É a repercussão, porque é o retorno muito rápido do espírito ao corpo. Uma outra característica é o encontro com outros projetores. A pessoa vai encontrar outras pessoas encarnadas também fazendo a projeção e poderão se comunicar. Independe de tempo e espaço. A pessoa ela poderá se movimentar à velocidade do pensamento, apesar de, afinal de contas, ela está fora do corpo físico. Ela está livre, então o espírito livre ele se movimenta pela velocidade do pensamento. Então, esse é um assunto, como nós já abordamos no programa anterior, que tem muito a ser comentado, muito a ser falado. Procure pesquisar, você vai encontrar muita informação no YouTube, na internet, nas casas espíritas e qualquer dúvida continue mandando as suas questões para nós. Muito obrigado, muita paz. Prezados amigos, uma notícia divulgada no final do ano passado a respeito de uma menina americana de 5 anos chamada Ramses Sanguino, que está intrigando médicos, psicólogos, pedagogos, por já ser capaz de, com essa idade, falar 7 línguas, fazer cálculos matemáticos e também discorrer sobre astronomia.
Ela também é capaz de adivinhar números escritos pela mãe numa folha de papel longe das suas vistas. Portanto, seria um fenômeno de telepatia ou de clarividência. Mas vamos por partes. Com apenas 13 meses de idade, essa menina já falava russo. Fato comprovado em gravação realizada na casa dela na Califórnia, nos Estados Unidos. E aos 2 anos ela já dominava bastante bem o japonês e recentemente dizem que aprendeu a falar grego. A doutora Diane Powell, especialista em neuropsicologia, foi conhecer essa menina, fez contato com ela e passou a fazer alguns testes, né? E a diagnosticou com um caso de savantismo. O que é isso, savantismo? É uma doença, ou melhor, um distúrbio, um desequilíbrio, em que a pessoa é capaz de fazer tem uma capacidade imensa, extraordinária, de aprendizado e memorização, sem, entretanto, saber interpretar exatamente aquilo que aprendeu. Digamos assim, que é um processo mais ou menos mecânico, tipo como se fosse uma decoreba, decorasse, mas não fosse capaz de entender plenamente aquilo que assimilou. Ela fez um teste, essa doutora, né? Colocou através de uma folha no computador com números aleatórios, eu também não entendi exatamente como é que funcionava, e pediu que a menina adivinhasse os números. Ela não teve êxito. Mas quando a doutora colocou esses mesmos números, tirados aleatoriamente pelo computador, mas informados primeiro à mãe, a menina teve um acerto de 16 em 17 números. Muito interessante, né? Enquanto os testes prosseguem, a Ramses aprendeu a desenhar a tabela periódica e já possui conhecimentos de hebraico, de árabe e de hindi. Na doutrina espírita, aprendemos a respeito de muitos desses fenômenos, cujas causas são ainda ignoradas, mal conhecidas ou às vezes propositadamente desprezadas por preconceitos pela ciência oficial, pelos céticos em geral. E nesses fenômenos se enquadra, por exemplo, o animismo, em que os fenômenos são produzidos pela própria alma da pessoa encarnada. E aí a gente enquadraria fenômenos como telepatia, como clarividência, transfiguração, levitação, né? Transporte de objetos às expensas apenas da força mental, da força psíquica. Outra ordem de fenômenos são os chamados mediúnicos, propriamente ditos. E aqui também pode aparecer alguns daqueles fenômenos que eu acabei de citar, né? Como os pressentimentos, as inspirações, então provém muitas vezes de espíritos desencarnados, daí de serem mediúnicos, né? Materialização de objetos e seres vivos, aparecimento de ruídos, de luzes, transporte de objetos, e aqui eu chamo a atenção de uma faculdade, uma ordem de fenômenos estudados pela doutrina espírita, que é a xenoglossia, que é a capacidade que o indivíduo tem de se expressar, seja oralmente ou através da escrita, em línguas desconhecidas. No caso da menina Ramses, podemos estar diante de fenômenos desta natureza, tanto anímicos como mediúnicos ou até mistos, porque às vezes ocorre a mistura dessas duas influências, capacidades próprias do próprio paranormal, podemos dizer assim, e influências espirituais de outras entidades. E esse rápido aprendizado, essas capacidades especiais, podem ter a importância ou atender a um sentido de chamar justamente a atenção dos céticos e dos cientistas, principalmente, para a realidade espiritual, né? Agora, também pode se tratar de reminiscências, de registros, de conteúdos mnemônicos, né? Trazidos de vidas passadas da própria pessoa, né? Fixadas na chamada memória extracerebral e que também produzem os chamados pequenos gênios da pintura, da música e de outras tantas ciências. Então, existem algumas possibilidades. Aqui a gente não está afirmando nem que seja reminiscência de vida passada, necessariamente, nem fenômeno anímico, nem fenômeno mediúnico, necessariamente. Pode até estar presente os três,
porque o anímico pode trazer lembranças de vidas passadas. O mediúnico, por si só, já sabemos que é influência de outros espíritos. Mas é um caso surpreendente, mais um de muitos que a gente aprende e que a doutrina espírita tem explicações racionais para essa ordem de fenômenos. Muita paz a todos e até a nossa próxima semana.